nesse vídeo eu te falo que o midiático que o Corinthians conversa e negocia no mercado da bola é Depay, o atacante holandês. Vou te contar também que o Corinthians já sabe de um grande concorrente. Eu vou te contar todos os bastidores dessa história. Vou também te revelar o que aconteceu na negociação do Corinthians com os sul-americanos, que exigência houve, enfim, o que aconteceu para que o Corinthians não contratasse os jogadores a tempo, né? Antes de fechar a janela de transferências. Vamos embora para a gente falar muito do Coringão. Quero falar primeiro do Ranieri, né? O Corinthians, você sabe que o Corinthians, inclusive, tem uma dívida, né, em relação ao volante Ranieri, contratado no Cuiabá no início desta temporada, tá? E o Corinthians vai ter que pagar uma graninha a mais pelo Ranieri, que já não foi barato, pelo menos no meu modo de ver, até pela questão da qualidade do jogador, tá? O Corinthians vai ter que pagar agora cerca de 500 mil euros a mais na negociação pela aquisição do Ranieri, porque o jogador, existia uma cláusula, né, no contrato que obrigaria, né, o Corinthians a comprar mais 10% dos direitos econômicos do Ranieri, tá? Essa obrigação de compra de mais 10% ocorreria se o jogador participasse de 60% dos jogos oficiais do Corinthians entre 2024 e 2025, tá? E o Ranieri é o líder, né, em minutagem na temporada no Corinthians. O volante só em 2024 já bateu essa meta e o Corinthians vai ter que pagar, tá? Vai ter que pagar aí ao Cuiabá mais 500 mil euros, né? Isso aí vai dar mais 3 milhões e 100 mil reais, mais de 3 milhões de reais. O Ranieri já participou de 90% praticamente das partidas do Corinthians no ano, tá? De 52 jogos no Corinthians em 2024, o camisa 14 esteve em campo 46 vezes, tá? É o líder no quesito, é ao lado do lateral esquerdo, Hugo. Então é bom lembrar que em janeiro o Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos do Ranieri junto ao Cuiabá, agora vai adquirir mais 10, e o valor total já era de 2 milhões e meio de euros, 13 milhões e meio de reais. Colocando aí mais 3 milhões agora, o Ranieri custando aí quase 20 milhões de reais, né? Cerca de 17 milhões de reais e alguma coisa, tá? É um jogador que começou no Corinthians como titular absoluto, tanto com o Mano Menezes como depois com o Antônio Oliveira, mas perdeu espaço com a chegada de Ramon Dias. Vale tudo isso, mais uns 17 milhões de reais aí. O Ranieri, o Coringão, tendo que ficar agora com mais 10%, 70% dos direitos do volante. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like, por favor. Falando agora dele, Angel Romero, meu amigo, o talismã do Corinthians. Né? Vocês gostaram da minha frase? Romero entrando em campo de titular no Corinthians, o Corinthians joga com um a menos. Romero entrando no decorrer da partida é a esperança da Fiel. Esse é o Romero, eu avalio ele dessa forma. Acho que como titular ele não vai bem, mas entrando no decorrer da partida é importante para o Corinthians e pode, inclusive, ajudar em muito o Corinthians, como já ajudou contra o Flamengo. Aliás, não foi só contra o Flamengo, não, tá? O Romero garantiu 3 pontos contra o Flamengo, já são 6, viu? E 3 pontos contra o Bahia, lá na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, que foi um jogo que pouca gente também esperava uma vitória do Corinthians naquele momento. O Romero tem contrato com o Corinthians até o final desta temporada. É claro que ele quer renovar com o Corinthians. O Corinthians não procurou ainda, tá? O Romero para uma conversa de renovação e não seria nenhum absurdo porque o Corinthians renovou com o Fagner por 2 anos, tá? Abre aspas para o Romero na zona mista depois do Flamengo, eu vou te falar o que é por isso se o Corinthians quer contar com ele ou não. Ainda não conversamos sobre a renovação, tem um contrato até dezembro, mas vou ajudar o time até meu último dia. Minha prioridade é tirar o Corinthians dessa situação o mais rápido possível, estou pensando em entrar em contato, nem falei com o Fabinho Soldado, e o presidente ainda sobre isso, ele está pensando em entrar em contato com a diretoria, porque certamente ele viu, né, que o Fagner renovou e tem uma esperança para ele também renovar o seu contrato. Dentro do Corinthians, hoje, tá? Hoje, nós estamos aí no início de setembro de 2024, você vai estar assistindo esse vídeo, não existe interesse nenhum do Corinthians em renovar com o Romero. É claro que o Corinthians não vai externar isso publicamente, porque fica chato, mas o torcedor corintiano quer saber. O torcedor corintiano quer saber, nós estamos aqui para informar, tá? Hoje não há interesse, mas é claro, o Romero já ajudou contra o Flamengo, as coisas podem mudar. Estamos em setembro, até chegar em janeiro. Enfim, eu lembro do Renato Augusto. O caso do Renato Augusto, né, no final da temporada de 2023, mudava quase de 2 em 2 meses, né, ia mudando. Por quê? O Renato sumia, ia mal. O Renato brigava numa semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo, já queria uma renovação. Aí o Duílio vai sair, então o Renato não vai ficar. E se o Duílio, se a renovação e transparência tivesse vencido a eleição, o Renato Augusto renovaria com o Corinthians, tá? Isso é certeza. Não renovou, porque foi o Augusto Melo o ganhador. Estou falando nem que está certo nem que está errado, só estou te trazendo as informações. E com o Romero, tá? Por enquanto não há interesse nenhum, zero. O Corinthians não vê. O Romero paraguaio não faz parte
do planejamento da diretoria corintiana para a temporada 2025. Comenta aqui embaixo se a diretoria tem razão, sim ou não. Deixa o seu like e faça o seu comentário. Ontem eu trouxe com exclusividade que o Corinthians negociou e corria contra o tempo, né? Usei até esse termo tanto na minha coluna do UOL como também aqui para vocês em primeira mão, que o Corinthians corria contra o tempo para tentar fechar a contratação de 2 jogadores sul-americanos. O lateral esquerdo Fabrício Angileri, né, jogador que atua no Getafe da Espanha. Aliás, não tem nenhuma partida, né, em campo pelo Getafe, mas que teve uma passagem pelo River Plate. É um jogador que estava na mira do Corinthians. O Corinthians não conseguiu fechar a contratação a tempo, né, porque demorou para abrir as negociações, muito em cima da hora, não deu tempo. Além do Angileri, né, que tem 30 anos, o Corinthians também tentou a contratação do Carlos Gonzalez, né, jogador do Tijuana, do México, com passagem por vários clubes mexicanos, né, o atacante paraguaio de 31 anos. Tá? Inclusive, agradecer a todos que deram crédito, meu timão, o Globo Esporte, pela informação. O Globo Esporte, inclusive, falou que o Corinthians já tinha adiantado a troca de documentos já para fechar com o Carlos Gonzalez, mas não chegou a um acordo com o Tijuana. Tá? Eu vou falar o que eu apurei em relação, tá, a esses 2 jogadores, com as fontes que, inclusive, me revelaram aí os nomes, né, que o Corinthians estava interessado, né, para fechar no último dia da janela. Olha só, o atacante foi muito em cima da hora, não há tempo do time dele, né, o time mexicano, o Tijuana, analisar a proposta de empréstimo e avançar nas tratativas de liberação. Com o jogador, estava tudo certo, mas o Corinthians esbarrou no Tijuana. Já em relação ao Angileri, o jogador argentino, de última hora, né, os caras de última hora, sabendo que era o último dia, pediram garantias que não poderiam ser cumpridas pelo clube. Tá? O atacante faltou tempo, né, para o time aceitar o empréstimo e o lateral queria garantias para avançar com a rescisão. Informação exclusiva para você, tá? O lateral Angileri, né, tem esse nome aí horrível, né, o sobrenome dele, né? O Fabrício Angileri pediu garantias de última hora que eram impossíveis o Corinthians cumprir, tá? E por isso o Corinthians não conseguiu fechar, tá? E a gente apura aqui até os motivos para você quando a negociação não dá certo, tá? E eu avisei ontem, lembrando que era a negociação, corria contra o tempo e que jamais iria cravar, porque ainda mais em cima da hora, né? Se com o tempo já a diretoria tem as dificuldades, imagina em cima da hora. Comenta aqui embaixo, você acha que foi livramento ou os dois ajudariam? Eu acho que ajudariam, tá? Até porque o Ramon Dias pediu o cabeceador aí, o atacante paraguaio, porque conhece o jogador. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Vamos encerrar falando daquilo que você mais quer saber nesse vídeo, que é de Memphis Depay, do Depay, sei lá. Vamos embora aí pra gente falar do Depay. Ele é o midiático, tá? Informação que eu tenho para vocês. Eu já havia falado que o Corinthians tinha interesse, sim, né, no Memphis Depay, que é o holandês, né, jogador aí já de 30 anos, né, no mercado da bola, com passagem pelo Barcelona, Atlético de Madrid. Ele é o jogador que o Corinthians abriu conversas. O Corinthians, inclusive, abriu negociações e falou em valores com o Depay, tá? Não é um negócio só uma consulta, enfim, o Corinthians negocia mesmo com ele, mas descobriu, né, que existe uma grande concorrência do futebol espanhol. Ele que tem passagens, né, pelo Barcelona, tá? E tem passagens também pelo Atlético de Madrid. O Corinthians fez uma proposta, tá, que segundo fontes que eu apurei, é um valor muito semelhante e dizem que até supera o que esse clube espanhol ofereceu para ele. Só que, claro, né, o jogador tem interesse em permanecer no futebol europeu. Se as coisas derem errado na Europa, com esse clube espanhol, o Depay volta a negociar com o Corinthians e o Corinthians aí sim ficaria um pouco mais confiante. Mas é interessante que eu tenho para passar que o Corinthians gostou da proposta salarial, que gira em torno aí de 2,5 milhões, tá? Essa proposta para o Depay. Então, isso acaba agradando o jogador em relação a valores, só que também tem a questão de um jogador que sempre atuou no futebol europeu, é holandês, inclusive, vir jogar no futebol sul-americano. Ele tem uma proposta de um grande clube espanhol, que eu não consegui apurar, isso é uma fonte do Corinthians que me disse, tá? Que o próprio representante do Depay passou, né, pro Corinthians, que ele tem uma proposta muito boa da Espanha, e o Corinthians fazendo uma oferta semelhante dessa proposta boa, tá? Isso foi o Corinthians que me falou, né? Que sabe mais ou menos os valores que giram em torno dessa negociação dele com o clube espanhol e que o Corinthians estaria disposto, tá, a pagar esse valor e até mais. Só para você ter uma ideia, eu fui pesquisar depois disso e descobri que eu não sei se esse é realmente o clube, tá? Mas descobri que num jornal espanhol, tá? Num jornal espanhol, que o jornal é de La Liga, que o Sevilha, né, seria esse clube, tá? E eu fui ver uns valores aqui. O portal ele ressalta que o Sevilha oferece 4 milhões de euros por temporada, que seriam aí 25 milhões praticamente de reais por ano. E por mês, ou seja, por mês vai dar 2 milhões de reais. Tá? Se o Corinthians ofereceu 2,5 milhões,
bate muito com o que a minha fonte está falando. Só que não tem, só que a questão aqui não é só grana, tá? A questão é que o DPI prefere jogar no futebol europeu do que jogar no futebol brasileiro. Então, essa é a informação, tá? Ele é o midiático que o Corinthians, que está livre no mercado e que o Corinthians está negociando e conversando. Isso eu posso confirmar para vocês. Ele é o midiático que o Corinthians está negociando e que está livre no mercado. Inclusive negociando, né, falando valores com os representantes do holandês. Só que descobriram, né, que há clubes europeus na frente, inclusive esse espanhol. Comenta aqui embaixo, torcedor corintiano pode torcer para dar errado lá com o clube espanhol. O Corinthians já tem uma proposta feita, tá? A proposta está feita pelo Memphis Depay, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. O Corinthians ainda, né, não dá para dizer que fechou, né, o ciclo de contratações, fechou a janela, tá? Fechou a janela de transferência, mas o ciclo de contratações ainda não fechou. O Corinthians ainda, né, está no mercado de olho em atletas que estão livres, né, sem vínculo. Por exemplo, o Vieto. Vieto seria um jogador que o Corinthians poderia contratar, se quisesse. O Balotelli, sim, né? Tem vários jogadores aí que o Corinthians poderia contratar porque estão sem vínculo. Então a gente vai ter que, né, aguardar. O Corinthians ainda quer, né, algum jogador. Ó, o Max Gomes, uruguaio livre, 28 anos, jogou no Valência, foi para a Copa em 2018. Nossa, eu lembro dele, velho. Tinha até esquecido que esse cara existia, o Guilherme. O Talon, sabe, você ficou sabendo de alguma treta do Ramon Dias com o Coronado? Não, velho. Os treinadores, assim, têm uma dificuldade com o Coronado, né? Porque o futebol hoje exige muito físico, a intensidade. E o Coronado não tem isso, né? O Coronado não tem isso, tá? Essa é a verdade. Então, nós vamos sempre ter esse tipo de conversa. Falar, né? Na época do Antônio Oliveira também tinha a mesma conversa, agora com o Ramon. O Coronado e o agente dele estão sempre insatisfeitos porque ele não joga. Quando o cara é contratado pelo valor que foi contratado, você já imagina o quê? O cara vai ser... Olha a camisa que deram para ele, uma camisa emblemática, o número. Você imagina o quê? Que o cara vai chegar arrebentando, meu irmão. E ele imagina que ele já vai chegar como titular, que ele vai ser estrela do time. Entendeu? Ó, eu vou ser sincero com vocês, velho. Esses últimos jogos que o Coronado participou, cara, mal, assim, ele não foi um desastre, não. Ele não foi um desastre. Ele deu bons passes, verticais, entendeu? Por exemplo, vou dar só um exemplo, só um aqui que eu lembrei. Aquele gol incrível que o Pedro Raul perdeu. Foi o Coronado que deu um tapa pro Bidu cruzar, né? O Coronado deu um tapa, deixou o Yuri Alberto na cara do gol, contra o Fortaleza, entendeu? Ele não joga mal, não. O Coronado, infelizmente, é uma espécie de Romero. Se você colocar desde o início do jogo, talvez ainda não dê resultado. E o Coronado, para mim, é hoje o substituto ideal para o Garro. Cara, o ruim é o salário do Coronado. Mas você ter o Coronado para ser o substituto do Garro é até um certo luxo. Entendeu? Te amo, Corinthians, meu grande amor. Nas arquibancadas sinto calor. Com a camisa alvinegra eu vou te apoiar. Nada vai nos separar, eternamente vou te amar.